uma vitória para não cair. Hoje briga para pagar as contas. Porém, o jogador do Corinthians precisa ter a ciência que sábado é um clássico de extrema rivalidade e que o torcedor do Corinthians não admite a hipótese de um tabu cair. Por isso que o torcedor do Corinthians está comprando ingresso e vai lotar a arena sábado, seu Pascoal. Eu também acho que o jogador... o Jadson está mostrando a língua para você, ali. Você falando e o Jadson mostrando a língua. O Corinthians tem novidades no time eu acho que uma principal novidade do time do Corinthians, a volta do Jadson é importante, mas é a mudança de pensamento do treinador do Corinthians. Que ele muda pensando ofensivamente. Ele mudou ou fizeram ele mudar? Ele mudou. O que eu falei pra você semana passada? Quem vai ser o lateral esquerdo do Corinthians em 2019? Carlos. Quem joga sábado? Carlos. Desculpa. Aí eu sou obrigado a cumprimentar meu companheiro aqui, porque ele sempre disse que o Arauz tem que jogar como segundo volante junto com o outro volante de marcação. E o Facincani ontem teimava com o Mano que tinha jogar... Não, ontem não, sempre. E ele falou que a melhor opção pro Corinthians, Pascoal, era jogar com o Ralf e com o Gabriel. Ele testou. Não foi por falta de tentativa que o Jair Ventura não colocou os dois em campo. Jogaram no mínimo umas 10 partidas. E tá na cara, Pascoal, qualquer pessoa que conheça um pouco de futebol sabe que você não pode colocar dois volantes de marcação para um deles fazer a saída de bola. Aí falou, mas o Gabriel no Botafogo, ele fazia a distribuição. Faz nada, cara, faz nada. O Gabriel, ele joga bem fazendo a função de cabeça de área. O meio-campo que tem ainda o Jadson, Pascoal, que não vive o seu melhor momento físico. É um jogador inteligente. Pedrinho, Jadson e Não, Cleison. nessa partida, mas geralmente a cabeça pensante nesse segundo semestre do Corinthians é somente o Jadson no meio-campo. No primeiro semestre você tinha o Rodriguinho, você tinha o Michael que desafogava o meio-campo. Esse ano, Pascoal, agora no segundo semestre, o Douglas foi contratado para fazer a função do Michael. Não tem feito. O Rodriguinho não tem nenhum jogador que se assemelhe a ele no elenco. O Douglas não tem aquela saída, aquela frequência. Então, é isso que eu tô falando. Então você sobrecarrega o futebol do Jadson, Pascoal. Então você precisa ter um volante de mais qualidade, no caso o Arauz pode fazer essa distribuição, para desafogar o jogo no Jadson. Você ouviu Qualquer isso? pessoa que conheça um pouquinho de futebol essa sabe distribuição para desafogar. Olha, eu tô quase. Eu tô aqui boca aberta. Isso é análise de futebol. Ó, mano, você deu instrução para o Mano Menezes, quando estava no Corinthians. Você deu instrução para o Tite. E agora você está aí dominando o Jair. Mas, ô Pascoal, o Jair Ventura não tem jeito. O Tite ainda eu posso falar que eu salvei. O Mano Menezes eu posso falar que eu salvei. O Jair Ventura, eu dei uma injeção de morfina nele, mas já foi, Pascoal. Ele não aguenta até o ano que vem. Não? Se cair, cai no Paulista. Mas ele tá botando o time que você pediu, cara. Agora, Pascoal, é tarde demais. É tarde demais. Se botasse time grande brigar pelo título. Não, mas não é brigar pelo título. Da Copa do Brasil poderia ter brigado. Deixa eu te falar. Pela Copa do Brasil poderia ter brigado. A questão não é mais time. Time grande, ô Fabinho. Numa final ele tem que fazer equivaler as forças. O time grande não pode jogar da maneira covarde como o Corinthians vem jogando. Eu vou te dar uma informação. Não é achômetro. Tinha alguns jogadores do Corinthians aí que estavam brigando pela vaga da Libertadores, sim, que acreditavam que dava pro Corinthians pegar a vaga. Tinha uma parte que já não estava muito aí com a maionese e tava falando, já foi. Aí não dá, Beijão. Os caras não podem remar uma parte pra cá, outra parte pra lá. Eu falei aqui que já tinha jogador, depois do jogo contra o Botafogo, questionando, chateado, porque falou, as escolhas do Jair. Tinha jogador lá que não admitiu entrar com 3 volantes contra o Botafogo. Então, mano, não tá errado, não. Veja bem, não tô falando achômetro, não. Tô falando informação, eu contei pra vocês. Falei no ar aqui. Ou seja, o elenco já não corre pelo treinador. Não é que não corre. Vou te falar. Não que faça corpo mole, Deixa eu falar. Eu acho que os jogadores do Corinthians... o Corinthians tem um passado recente de muita seriedade, falando sério agora, tanto de comissão técnica quanto tanto de jogadores e tal. Mas é aquilo que o Pascoal fala sempre. O jogador, às vezes, precisa correr, gostar muito do técnico para correr por ele e tal. Pelo que eu estou entendendo do que você mas deixa eu me expressar. Tem jogador ali que já não o leva muito a sério. Não, deixa eu expressar, porque às vezes está dando a impressão que eu estou falando que o clima entre os jogadores e o treinador é ruim. Não falei que é ruim. Falei que alguns jogadores questionaram, o que é normal, o esquema usado no Mas aí eles foram falar, não é normal isso? Mas em todos os times. Não, mas o Abel, eles foram falar. O Grêmio que está ganhando título nos últimos anos, ou todo mundo aceita tudo que o Renato e que o Mano Menezes falam. Mas e tem jogador lá
que achava que podia chegar mais longe? Que podia chegar mais longe e tem jogador cobrando de outros mais comprometimentos. Mas é que tá, quando o técnico nota que tem alguns jogadores que não estão comprometidos, cabe ao técnico chamar jogadores cobrando de outros jogadores. Cobrando de outros jogadores mais comprometimento. Isso também é uma outra coisa. Mas isso passa pelo treinador, o comprometimento do jogador? Não, óbvio que passa. Deixa eu te falar, porque se o treinador tá percebendo que o cara tá fazendo corpo mole, que o cara tá dando migué, cabe ao treinador ter culhão. Mas tirar o cara mano. Quem tá dando migué na tua visão no Corinthians? Por exemplo, dentro do time do Corinthians tem alguns jogadores que não estão jogando bola. Aí eu não sei se é Miguel ou se não é. O Douglas, ele tá jogando a bola que ele jogou no Fluminense? Não tá. Vamos lá, Roger tá jogando a bola que esperava-se Mas dele. o Roger não era titular. Não, ele foi contratado pra isso. Jogou pouco jogo. Mas o Roger não teve nem uma sequência legal. Graças a Deus que não teve. Ele jogou não tá jogando jogos. nada. Não, mas ele podia jogar na Copa do Brasil. Abel Neto. O Jonatas, ele foi contratado, não deu certo. O Roger, quando ele foi contratado, foi pra ser o centroavante, porque o Jonatas não tinha correspondido. Sim, mas ele não podia jogar na Copa do Brasil. Eu sei, mas dentro do Campeonato Brasileiro, as oportunidades que o Roger teve, ele também não contribuiu. Não jogou nada. Não dá pra você botar um cara e tirar. O Romero teve uma queda drástica de rendimento. Seguinte, o Romero teve... Por exemplo, o que justifica... Deixa eu te falar. Então, ouça, Fábio, o negócio é o seguinte. O que justifica a titularidade do Avelar, o lateral esquerdo, o Danilo Avelar? O Danilo Avelar, ele começou bem, ele fez umas 4 partidas muito boas, depois ele teve uma queda gigante de rendimento. E qualquer pessoa que veja o time do Corinthians sabe que ele destoa. Sabe que a bola chega nele e morre ali. Um lateral que não cruza, gente. Coitado, o Danilo Avelar tá parecendo um cachorro velho. Ele tenta, mas não consegue cruzar. Não dá, o lateral não pode fazer isso. Não pode, o lateral que não sabe cruzar não pode ser titular do Corinthians. Não pode ser titular de time grande nenhum. Pô, mas aí, absurdo. A torcida do Flamengo critica direto o Rodinei e o Pará. Lateral no Brasil assim, mas é que tá, a torcida do Flamengo critica direto o Rodinei e o Pará justamente por isso. Não é só por isso. Então a culpa não é do treinador. Você falou 5, 6 jogadores que não estão rendendo nada. Peraí, o Ramiro, o técnico vai fazer milagre? Eu posso te falar, o Carlos que vai jogar agora o Clássico, não é que tá entrando numa baita roubada, sendo que ele poderia ter entrado em jogos mais fáceis para ele ir se adaptando. Ele já vai entrar agora no Clássico. Você tá acostumado a jogar Clássico, mano. Jogar Clássico desde os 10 anos do Corinthians. Pascoal, você não pode comparar uma categoria de base, mas tá Sub-16. Já sabe que vai jogar com o São Paulo. Tá de brincadeira, Pascoal, para com isso. Não vai ter susto nenhum. Quer dizer, pra você é a mesma coisa, jogar o Sub-16 e jogar o Clássico. Não tem susto nenhum, ele vai jogar, ele não tem susto, ele vai ver o adversário e não vai se assustar, ele tá acostumado. Eu acho que é um bom teste pro moleque, Pascoal, mas o treinador que tem que ter essa sensibilidade, Abel. Sabendo que é um moleque, ele tá no período de transição, é o primeiro ano como profissional do Corinthians, tem que colocar o moleque num jogo um pouco mais ameno, naquele jogo pro moleque ganhando confiança. O moleque já tinha falhado num outro jogo, agora aí, no outro clássico. O Carlos Augusto. Na base era só Carlos. Aí chegou no time principal, passou para Carlos Augusto. Agora convocado para a seleção sub Carlos Augusto. O Mano, antes do Jair Ventura estava o Osmar Loss, que veio da base. Conhece bem o Carlos Augusto. E antes o Carille. Se ele já não era titular, o outro que acabou de chegar já tem que pôr o garoto titular? Não, peraí, Abel. Na época do Carille, ele tinha lá Guilherme Arana, depois ele trouxe o Sid Clay e depois chegou o Danilo Avelar. Então vamos colocar também responsabilidade na diretoria. O cara chega, vai embora, o outro chega... O Carlos Augusto vinha sendo preparado. Na época do Carille... Ele era muito jovem. Não era pra entrar ainda. Ele não estava emprestado? Não, o Carlos Augusto não. Quem foi emprestado? Ah, não, foi aquele Guilherme... O Arana tinha ido para o Atlético Paranaense e o Corinthians... Guilherme Romão foi emprestado. Mas estavam preparando esse menino mesmo. E semana passada, Abel, acho que você não estava, eu falei, olha, o titular da lateral esquerda do Corinthians para 2019 será o Carlos Augusto. Que eu acho é uma aposta da diretoria que acredita muito no menino. Como o Léo Santos será titular também da zaga do Corinthians na próxima temporada. Se tem potencial e jogava bem na categoria de base do Corinthians, que aliás a base do Corinthians está sempre nas finais dos campeonatos paulistas, ganha a copinha, chega na final, tem que dar chance pro garoto. Agora, ele tá falando aqui, o Romero jogou bola? Não jogou, ele já merecia sair do time. Quantos dias você falou que ele tá sem fazer gol? Tá quase 100 dias, vai completar hoje, tem gente no Corinthians, vou te falar, tem gente no Corinthians aí, ó, tá com o celular... Cleison, tá jogando? Não tá jogando. Tem gente no Corinthians que tá com o celular na mão assim, ó. Esperando ligar? Esperando a proposta. Não chegou? Pro Romero. Não tem ainda. Mas tá assim, ó. Esperando? E fazendo figa. Aí você critica... Eu acho que vem uma proposta da China no final do ano. Você critica alguns jogadores, mas esquece outros. Com relação a quê? Cleison, Romero, Matheus Vital. Matheus Vital é banco, você tá de brincadeira, você não tem visto os jogos do Corinthians? Ele é banco. Sim, mas às vezes que entrou correspondeu? Óbvio que sim. Óbvio que não. Pascoal, quando você... Pascoal, qual é o jogador que mais se assemelha à característica do Rodriguinho nesse elenco do Corinthians?
Matheus Vital, Pascoal, joga pela esquerda. O Matheus Vital, aí você está sendo até inclusive injusto, porque muitas vezes o Matheus Vital, quando ele entra no time do Corinthians, ele tem que fazer uma função que o Vasco não fazia. Não é só jogar na direita, Pascoal. O Matheus Vital, ele rende mais jogando centralizado. O Matheus Vital, ele não pode jogar aberto. O Matheus Vital, quando você pede para ele correr atrás de lateral, não é a característica dele. Pascoal, basta analisar o time do Corinthians. Infelizmente, o Corinthians, ele absorveu um esquema que parece que ele não consegue mais extrair. Virou um marca-passo do Corinthians. Olha, esse atacante de lado de campo, ele precisa correr atrás de lateral. Ele precisa fazer a marcação. Se você não tem um jogador que componha bem nessa característica, você não tem que ter, Pascoal. 4-2-3-1 é assim. Muda o esquema do Corinthians. Você está propondo uma 4-2-3-1. limpeza no Corinthians para o ano que vem. Não só no treinador, porque você já enumerou pelo menos uns 10 jogadores que não rendem no Não, mas peraí, Fábio, e aí só tá tem jogadores que já mostraram mais futebol do que estão mostrando. Mas a culpa aí é do treinador? Também é. E a grande culpa é dele. Se o cara não rende, a culpa é dele. Você tem visto jogos do Corinthians? Tenho visto. Tá. Por exemplo, você pega lá o Aguirre. Ele chegou no São Paulo, ele transformou o Diego Souza. Por mais que o Diego Souza hoje não esteja jogando bola, é um cara que ele chegou no São Paulo, ele fez o Diego Souza voltar a jogar. Tem jogador que pega no tranco. Como é que ele fez o Diego Souza voltar a jogar? Você lembra? Deu um banco no cara, colocou o cara no banco. Chamou o cara e falou. Como não? Deu uma geladeira no cara. Não, senhor. Ele não queria nem o Diego Souza. Vamos lembrar a história aqui. O Diego Souza estava negociado com o Vasco. A incompetência da diretoria do Vasco impediu que a negociação acontecesse numa sexta. Eles pediram tempo para arrumar o dinheiro. Não. Pediram sexta-feira para pensar porque o São Paulo pediu o Evander. Aí a diretoria do São Paulo foi pressionando. Vocês pagam 11 milhões no Diego Souza, vão trazer o Evander, que a gente não sabe quem vai ser, que jogador vai virar. Segunda-feira a diretoria do Vasco liga. Aí a São Paulo não querendo mais negociar. Aí foram no Aguirre, vamos conversar, o Diego Souza tem que jogar. Aí ele deu um banco no cara. Ou seja, onde está o Evander? Fez o que ele fez. Na Dinamarca. Dinamarca? Mas peraí, ele fez exatamente o que eu falei. O Diego Souza passou a jogar bola no São Paulo quando ele ficou no banco. Depois que a diretoria abriu mão da negociação. Não importa. Olha aqui. Fábio, o Diego Souza ficou no banco do São Paulo e foi isso que fez com que ele voltasse a jogar bola. Porque o Aguirre falou, com o nome você não vai jogar. Vamos centralizar. A culpa é do treinador. Vamos focar as brigas, as ofensas, que é muito bom pro programa, a falta de respeito entre todos no assunto Corinthians. Então, você foi questionado, bem questionado pelo seu Fábio Azevedo. Com relação aqui. A tudo. Qual a solução, então? O primeiro, mudança de pensamento do treinador. Treinador de time grande não pode ter medo de atacar. Treinador de time grande precisa atacar o adversário e agredir o adversário. Agredir que eu digo é na bola. Lembra? O Jair Ventura, ele tem um DNA defensivo. O Jair Ventura, ele tem um perfil de time de interior. Ele tem um DNA ofensivo. O pai dele era atacante. Imagina, para. Mas é que tá, fala sério, não dá. Você pode dizer que ele tem DNA ofensivo. É retranqueiro. Mas como você pode basear em que o time do Botafogo que ele tinha na mão foi o time que ele conseguiu montar. Vamos lá, então. O Bruno Silva ofensivo, que é um volante. Eu não posso Pera, vocês vão falar. Pera só um minuto. Vamos com calma. O fato do Jairzinho Furacão ser o pai do Jair Ventura não significa que o Jair Ventura seja um treinador ofensivo. Não, mas é que também não vejo graça com o DNA. O DNA dele é ofensivo. O pai dele fez gol em todos os jogos de Copa do Mundo, ou não? Também não vejo como o problema não é o treinador ser ofensivo ou ser menos ofensivo. Esse não é o problema. Porque o time não joga. O Mano Menezes não é um treinador dos... Por exemplo, você consegue imaginar o Mano Menezes treinando o Santos? Dá pra imaginar? Não. Desculpa, não dá. Não é a proposta de jogo do Mano. E na minha opinião é um baita de um treinador. Então o problema não é esse. O problema do Jair Ventura é outro. O Jair Ventura no ano de 2018, Fabinho... Eu gostaria de terminar, era meu argumento. Sim, mas eu tô falando para acalmar um pouco, vocês estão gritando demais. Não tô, é que eu gostaria só de Fabinho, ontem nós mostramos aqui uma arte. O ano de 2018 do Jair Ventura, somando o Santos e o Corinthians, ele tem mais derrotas do que vitórias. O ano inteiro. Ou seja, o Jair Ventura não se acertou no Santos, porque o Santos errou, porque o Santos não poderia contratar o Jair Ventura, porque é um estilo de jogo totalmente diferente do que o Santos está acostumado a jogar. E no Corinthians, ele ainda não conseguiu se acertar. No Corinthians, o Carille adotava esse sistema de jogo, mais de saída defensiva, 4-1-4-1. Com outras peças. O próprio treinador da seleção brasileira, o Tite, usava o mesmo sistema de jogo. Até onde o senhor vai chegar? O treinador tem o perfil que é adotado no Corinthians. O perfil dele não está distante no Corinthians. E por que não está dando certo? Não está dando certo uma sequência de problemas. Quais? Ele acabou de citar alguns jogadores que não estão rendendo. Eu não terminei de falar ainda. Alguns jogadores não estão rendendo. Ele numerou 10 aqui, pelo menos. Você não quero 10 jogadores. Eu estou falando isso. O problema não é uma figura específica, é o contexto disso tudo. O senhor mesmo disse que toda hora o senhor diz, o Corinthians teve
Todo mundo saiu do Corinthians, saiu o jogador, saiu o treinador, saiu comissão técnica. É o contexto. É o contexto. Não é uma figura única que determina isso. Sabe quem ferrou o Jair Ventura? O Osmar Loss. Ele ferrou.